seja a igreja abençoada por Deus, de homens e mulheres tementes a Deus, conhecedores da palavra, de oração, de jejum, de intercessão, de cuidado e de comunhão. Essa é a nossa igreja. Você é uma bênção de Deus. Boa noite a todos, a paz do nosso amado Senhor Jesus. Pode sentar, por favor, tome seu assento. Eu achei que baleia parava de pé, mas não para não. Peixe não para de pé, né? Deixar de lado assim. Amém, glórias a Deus, gente. Bom, ficamos felizes agora há pouco, a gente estava ali na oração, recebemos a foto da Maitê, nasceu a filha da Karine e do Marcelo, glórias a Deus, está bem, linda e grande. Graças a Deus, fortinha, né? Bênção de Deus, tudo certinho com eles, graças a Deus. Deus é maravilhoso, né? Bom, o tema da ministração é o fim do livre-arbítrio. O fim do livre-arbítrio. Não assustem. Não é uma nova doutrina, não é um novo evangelho. Eu vou explicar para vocês direitinho, mas pensem sobre isso, gente. Pensem sobre o livre-arbítrio. Porque o livre-arbítrio é algo extraordinário, não é? Você não fica feliz de poder ter liberdade de escolher as coisas, né? Definir tantas coisas na sua vida, escolher tantos caminhos, definir tantas decisões que nós tomamos todos os dias? Isso não é maravilhoso? O livre-arbítrio não é maravilhoso ou não é? Você acha que o livre-arbítrio existe? Você sabia que tem linhas de pensamento que dizem que não? Em estudos, né? Eu não vou me aprofundar aqui, não é uma aula de teologia, nada disso. Mas os calvinistas dizem que não há livre-arbítrio, né? Mas eu acredito que tem. Porque tem na Bíblia muitas passagens que provam que tem sim o livre-arbítrio. No entanto, tem que pensar bem a respeito disso. Porque não é talvez da forma que nós pensamos. Ou talvez da forma que nós vivemos, da forma que nós interpretamos isso. E muitas vezes nós nem paramos para pensar a respeito dessa palavrinha, né? Desse conjunto de palavras, mas é o fim do livre-arbítrio. E a verdade é que Deus não precisava ter nos dado se Ele não quisesse o livre-arbítrio. Mas a grande verdade é que Ele nos deu, desde lá, no jardim, com Adão, Deus deu para ele o livre-arbítrio, deu o poder dele decidir algumas coisas. Infelizmente, ele usou do livre-arbítrio para tomar decisões erradas, juntamente com a sua excelentíssima esposa, né, a Eva. Mas eu quero começar falando 3 coisas a respeito do livre-arbítrio. E aí é algo que eu entendi e eu queria compartilhar com vocês. Eu queria que vocês pensassem a respeito disso também. Porque existem 3 níveis de livre-arbítrio. O primeiro nível é um nível indiferente para Deus de livre-arbítrio. Por exemplo, a cor da roupa que você decidiu vir na igreja hoje, faz diferença para Deus? O time que você torce, os palmeirenses aí que ganharam o título brasileiro de graça. Ninguém quis ganhar. Calma, gente, não me apedrejem. Faz diferença para Deus o time que a gente torce, a cor da roupa que a gente... A profissão que a gente escolhe. Você acha que Deus predeterminou a profissão que nós íamos escolher na nossa vida? Não. Não faz tanta diferença para Deus a profissão que a gente escolhe. Na verdade, a gente tem escolhido de acordo com o que a gente gosta de fazer, com aquilo que a gente se sente bem, com aquilo que é... E somar inúmeros fatores para tomar uma decisão a respeito disso. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês que eu acredito. Nem marido e esposa Deus escolhe por nós. O pastor Cláudio Duarte fala, né? Deus tentou fazer isso uma vez, não deu certo. Que ele escolheu Eva para Adão. Não deu muito certo, eles erraram. Então agora Deus, ele fabricou um montão e fala, vocês escolhem aí. Imagine se Deus escolhesse pela gente o nosso marido e a nossa esposa. Se desse errado, era culpa de quem? Dele, foi ele que escolheu. Por isso que ele não escolhe. É claro, ele dá inúmeras dicas. Ele dá o Espírito Santo para a gente ter sabedoria, discernimento. Ele explica como tem que ser um marido e uma mulher de Deus e a gente aplica isso. A gente aprende como tem que ser
A gente se torna um bom marido, se torna uma boa esposa antes de casar. E também escolhe alguém que vai ser um bom marido, uma boa esposa, de acordo com a palavra. Por isso que o meu conselho que eu dou sempre para quem não é casado é: case com alguém muito, mas muito crente. Muito crente. O primeiro critério é ser crente. Primeiro. Depois vem os outros. Aí tem que olhar, né? Se é bonito, se atrai, se o que pensa a respeito da vida, de filhos, de trabalho e por aí vai, tantas coisas, né? Tem que pensar no propósito de Deus para a sua vida, no ministério que você quer seguir, e por aí vai. Enfim, fato é que é a gente que escolhe. E aí a gente tem que se virar depois para fazer um casamento dar certo, abençoado. E Deus ajuda, claro. Deus abençoa, mas não é Deus que escolhe, não. Então, gente, Deus ele nos dá esse livre-arbítrio que para Ele não faz tanta diferença. A gente pode escolher qualquer coisa, qualquer time para torcer, qualquer emprego, qualquer coisa para comer, a cor que a gente mais gosta, isso não faz diferença nenhuma para Deus. Agora tem o segundo nível de livre-arbítrio, e aí começa a complicar um pouquinho as coisas. Porque esse nível de livre-arbítrio é um livre-arbítrio que a gente pode escolher dois caminhos. E os dois caminhos trazem consequências. Um traz consequências boas, outro caminho que traz consequências ruins. É o que está descrito lá em Deuteronômio 30, versículo 19. Vamos colocar lá, por favor? Mas Deus coloca diante de nós, e Ele falou isso. Coloco diante, olha lá, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ele dá um conselho ainda: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Então vejam, aí que está a prova de que existe o livre-arbítrio. Então Deus coloca diante da gente a vida e a morte, a bênção e a maldição. E fala: vocês que escolhem o caminho que vocês querem seguir. E vocês vão colher de acordo com essa decisão, de acordo com essa escolha. Então esse é o segundo nível de livre-arbítrio. Agora tem um terceiro nível. E esse foi o que Deus mais falou comigo nessa ministração. É um nível de livre-arbítrio que, na verdade, a gente não tem opção. É o momento em que acaba o livre-arbítrio. É o fim do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, na nossa vida, ele vai até o momento em que contraria ou diverge da vontade plena de Deus. Aí nós perdemos o direito de escolher. Nós perdemos esse direito de tomar o caminho que nós quisermos, a decisão que nós quisermos, fazer as coisas do jeito que nós achamos que tem que ser feito. E aí não sei se você já pensou sobre isso, mas tem um rapaz na Bíblia que fala muito, que na verdade descreve exatamente a pessoa que não teve escolha. Quem que é? Olha aqui para a decoração. Não lembra? Jonas. Quem falou Jonas aí? Amém. Eu ia dar a baleia aqui para quem falou, mas tem muita gente que falou, aí não vai dar, vou dividir a baleia no meio. A baleia. Muito bem. Jonas. Você já leu o livro de Jonas? Ele é bem curtinho e é bom a gente ler esse livro de Jonas com calma, com tranquilidade, porque tem bastante coisa nele interessante, que falam muito a respeito disso. E eu quero descrever algumas coisas aqui que nesse livro nos mostram a respeito desse livre-arbítrio. Porque às vezes a gente vive achando que a gente tem o direito e pode tomar todas as decisões, 100% das decisões da nossa vida. Eu posso escolher 100% o que eu vou ou não vou fazer. Isso não é uma verdade perante a palavra de Deus. Tem um momento em que nós perdemos essa liberdade, porque acima da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, está a vontade de Deus, plena, aquela que vai se cumprir, independente de qualquer coisa ou pessoa. Então, nesse momento, a gente não tem mais esse poder que às vezes a gente acha que tem. Não, eu posso escolher se eu faço isso ou não. Por exemplo, um exemplo bem que nem está aqui, mas eu quero citar. Eu posso escolher se eu falo ou não de Jesus?
Não, eu escolho não falar de Jesus para ninguém. Você acha que a gente tem esse poder de escolher isso, de tomar essa decisão, de falar, eu não vou falar de Jesus para ninguém. Não quero. É interessante pensar nisso, porque às vezes a gente vive assim, como se a gente pudesse tomar essa decisão. Mas vamos ler algumas coisas aqui no livro de Jonas, porque no versículo 1 do capítulo 1, diz assim, ó, e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A primeira coisa aqui, gente, é que Deus fala. Amém? Deus está falando com você? Não estou falando só agora não, mas no dia a dia, na sua vida diária, está ou não está? Está meio fraco. Isso eu já imaginava. Porque, como nós conversamos na oração hoje, não é tão simples ouvir a Deus. Não é tão simples discernir claramente o que Deus está falando. Mas eu garanto para vocês que Deus fala. Fala e fala em alto e bom som. É que muitas vezes nós não aceitamos, não entendemos e não acreditamos que é Deus falando. Quando a gente lê a Bíblia, a gente entende claramente um versículo, é Deus falando claramente aquilo que Ele quer que a gente ouça. Numa pregação, enquanto oramos, que vem algo no nosso coração que a gente nem sabe de onde veio, não dá para dizer que não é Deus. Eu, frequentemente, enquanto eu oro, eu ouço Deus. É incrível. Mas eu oro e Deus fala comigo. Enquanto eu estou orando às vezes. Então Deus fala. Se Deus não está falando muito com você, primeira coisa que você tem que pensar, você está realmente isolando as outras vozes? Você está silenciando as outras vozes? Você está deixando os ouvidos físicos, do coração, da mente, do espírito, desocupados? Eu lembrei agora do telefone ocupado, né? Hoje em dia acabou isso, né? Com o WhatsApp você liga, até quando está ocupado ele chama. Até sem internet ele chama, parece que está chamando, mas nem está, né? Eu lembrei agora dos telefones antigos, você ligava, ocupado. Às vezes Deus tenta falar com a gente, está ocupado. Tem outras coisas ocupando lá o ouvido, do coração. Tem outras coisas tomando o lugar de Deus. Então isolar as outras vozes é dizer, eu quero ouvir só a voz do Senhor. E eu sei que para mim é difícil hoje tirar tempo para ouvir Deus. Eu tenho certeza que é uma dificuldade de todo mundo. É muita coisa. É muita distração, e a gente precisa realmente separar tempo para Deus. Vou dar uma corrida aqui, porque eu vi que já é 9:02. Mas, outra coisa importante para se pensar aqui. Por que Deus insistiu com Jonas? Por quê? Porque poderia ser outro. Ele falou, por que eu? Ele poderia dizer, talvez até pensou, eu não vou lá, alguém vai. Mas Jonas, não dá tempo de explicar aqui o contexto todo, mas ele era um profeta de Israel nesse momento. Então ele era a pessoa certa. E é interessante porque foi o único profeta que Deus chamou para pregar aos gentios. Os outros todos profetizaram dentro de Israel. Mas Jonas não, ele foi chamado por Deus, designado por Deus para ir lá em Nínive, para pregar para os gentios. Só que ele não entendeu muito bem, ele deve ter pensado, mas por que eu, Senhor? Manda outro profeta, não pode ser. Talvez a gente pense isso também. Talvez a gente está aqui falando de abrir célula, e Deus coloca no seu coração a casa da pessoa X, aquele amigo que está precisando ouvir a palavra, mas a gente fala, por que eu? Não precisa ser eu, pode ser outro. O senhor pode enviar outro para ir lá falar de Deus para aquela pessoa, o senhor pode enviar um outro líder para abrir uma célula lá, e por aí vai. A gente fica se perguntando talvez, né, por que eu? Não precisa ser eu. Gente, quando Deus escolhe, é a gente. Nós somos os profetas chamados por Deus para profetizar, para pregar lá naquela cela, lá naquela casa, para a nossa família. É interessante, nós começamos já a fazer a célula presencial com a nossa família. Então vai ser presencial com a família, com transmissão online. E eu lembrei, gente, o pastor Cirilo lá na conferência, ele falou uma coisa que me marcou. Porque a gente fala em profetizar, a gente pensa, né, apontar o dedo e falar,
e etc. Ele falou, profetiza para você mesmo. Profetiza sobre você. E aí você fecha os olhos, olha para o céu e fala, Giovanni, você é um grande homem de Deus. Vai, fala assim. Eu achei isso incrível. Isso marcou minha vida, porque profetizar para a gente mesmo, olha, a gente primeiro, nós precisamos ser profeta é para nós mesmos, primeiro de tudo. Profetas de nós mesmos, antes de sair por aí profetizando, mas Deus tem chamado muita gente para fazer as coisas, e às vezes gera essas perguntas, mas por que eu? Mas pode ser outro, mas e eu não vou conseguir, mas como assim? E aí, quando Deus dá uma ordem para a gente, tem duas opções, uma é obedecer, claro, obedecer, e é interessante aqui no livro de Jonas, que você vai ler, ó, o mar obedeceu, o vento obedeceu, o peixe obedeceu, gente, todo mundo obedeceu, até Nínive, depois que Jonas lá no final foi lá e pregou, resolveu obedecer, se arrependeu. Adivinha quem foi o único que não obedeceu? O crente, Jonas. Ele foi o único que desobedeceu a Deus, todo o resto obedeceu, até os homens do barco, depois você vai ler esse livro inteiro, em nome de Jesus, mas os homens do barco que Jonas tentou fugir, eles, em um certo momento, eles começaram a clamar, desesperar até para Deus, mas aí a gente não sabe, né, se eles se converteram, ou se eles acrescentaram o Deus de Israel aos seus deuses, que já eram muitos, lá eles tinham vários deuses, eles clamaram para todos, nenhum ajudou, e o Deus de Jonas ajudou, eles até ofereceram sacrifício no final, inclusive eu pensei, né, até o avião cair, existe ateu, depois que o avião está começando a cair, acabou o ateu. Quem que o avião está caindo e não começa a orar? Clamar para Deus desesperadamente, para Deus salvar, para Deus dar um livramento, né? Não tem jeito. Eu ouvi o pastor falando, né? Até o pitbull pular a cerca, não existe Deus, existe o ateu. Depois que o pitbull pulou a cerca, meu Deus, é hora em línguas, se batiza no Espírito Santo na hora. Mas o fato é que, aí gente, quando Deus dá uma ordem, a gente tem essas duas opções, obedecer ou fugir. Por que eu digo fugir? Porque quando você deixa de cumprir um propósito de Deus, está fugindo de Deus. Está fugindo. E aí, é um primeiro estágio que eu queria falar, porque pode ter pessoas aqui hoje que estão fugindo de Deus. Já receberam algo, uma palavra do Senhor, receberam uma direção de Deus, receberam uma designação de Deus para fazer alguma coisa, cumprir algum propósito de Deus com alguém em algum lugar, e está fugindo de Deus. Talvez tem pessoas que estão aí igual Jonas, fugindo do Senhor. E talvez a pior coisa que aconteceu na vida de Jonas foi a melhor. Porque se você ler no capítulo 4, no versículo 4 do capítulo 1, diz assim, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava por quebrar-se. Então Jonas recebeu a ordem do Senhor e resolveu, eu vou fugir. Levantou-se e foi para o barco. E Deus mandou essa tempestade, para que aquele barco fosse assolado e eles ficassem com grande medo. A melhor coisa da nossa vida é quando Deus não desiste de nós. Se for uma tempestade que Deus manda para nos conduzir ao propósito dEle, ao centro da vontade dEle, é a melhor coisa que pode acontecer na nossa vida. Porque a pior é quando Deus fala assim, você não quer? Então tá bom, então você caminha com as suas próprias pernas. É o que está descrito lá em Salmos 81, 11 e 12. Quando Deus entregou aquele povo às suas próprias vontades. Então agora vocês vão viver designados e de acordo com as vontades do seu coração. Você já imaginou Deus se retirar e falar assim, agora você faz de acordo com o que você quer? E aí você se vira com os problemas? Gente, a gente é derrubado pelo diabo na mesma hora. Nós somos derrotados na mesma hora que Deus se retira. Porque sem Deus nós não vamos conseguir, não conseguimos absolutamente nada. E aí, Jonas está lá no barco, eles tiram a sorte para ver quem que é o culpado pelaquela tempestade. Inclusive naquele tempo era natural isso, viu gente? Mas hoje não pode mais tirar sorte de nada, isso não é de Deus, fica tirando a sorte. Mas tiraram a sorte e viram que Jonas que era o culpado.
E é interessante porque no versículo 8 e 9, olha o que diz lá, no capítulo 1 ainda. Então lhe disseram, declara-nos tu, os caras do barco disseram para Jonas, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? Olha a resposta de Jonas. E ele lhes disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Olha o que Jonas está falando, olha a incoerência dele. Ele está fugindo pelo mar do Deus que fez o mar. Como que se foge pelo mar do Deus que é dono do mar, da terra? Como que se foge? Para onde vai fugir do cara que fez o céu? O Deus Todo-Poderoso que fez o céu. Inclusive, até anotei aqui, né? Salmo 139, 7. Para onde eu fugirei da tua face? É doideira a gente querer fugir de Deus. Não dá, não tem como, é impossível. Deus vai nos encontrar aonde. Inclusive, Jonas, se a gente explicasse, né, o contexto, ele está fugindo para uma cidade que não conhecia Deus, na esperança de que lá Deus não habitasse, lá Deus não conseguisse encontrá-lo. Olha que doideira. Será que Deus não ia conseguir ir lá? Claro que ia. Gente, não dá para fugir de Deus. Se Deus falou para a gente cumprir algum propósito, fazer alguma coisa, a gente precisa executar, precisa cumprir, porque não tem outra solução. Inclusive, esse barco que Jonas estava, os outros que estavam ali, nem crente eram, mas estavam sofrendo as consequências de alguém desobediente. Olha só, sofrendo as consequências de alguém desobediente. Muitas vezes nós sofremos as consequências da desobediência, de fugir de Deus, e todo mundo que está à nossa volta sofre também. E eu lembrei do barco de Jesus, né, que também tinha uma tempestade, mas lá naquele barco estava alguém que é muito obediente, que era o próprio Senhor Jesus. E aí a diferença está, porque lá acalmou a tempestade, todo mundo ficou em segurança no barco. Aqui, enquanto não tiraram o Jonas do barco, a tempestade não acalmou. E eu digo para você, assim como você pode ser um agente de bênção e de vida na sua casa, na sua família, quando nós somos algum agente de desobediência, nós podemos estar colocando todo mundo num ambiente muito hostil, num ambiente de tempestade, num ambiente ruim, a ponto de eles ter que tentaram de tudo para acalmar, jogaram coisa fora do barco, desesperado, tentaram remar até a parte seca, não, nós vamos remar, antes de jogar Jonas do barco, eles tentaram resolver, vamos remar, vamos tentar chegar na terra, mas não tem jeito, gente, viver em desobediência ao Senhor não dá, é muito complicado, é muito difícil. E uma outra coisa que dá para entender aqui, se você ler, eles clamaram aqui aos deuses dele todos. Olha a prova da soberania de Deus, do nosso Deus, o Deus que eu sirvo, que você serve e que nós entregamos nossa vida. Eles clamaram a todos os deuses que eles tinham. Nenhum conseguiu fazer absolutamente nada. Nenhum conseguiu diminuir uma gota de chuva ou uma força do vento ou o tamanho das ondas, não mexeram em absolutamente nada. Olha só, gente, a gente não pode achar que existe outro Deus e nem colocar nada nem ninguém como um Deus na nossa vida, porque só existe um que é soberano e que realmente pode todas as coisas. Mas aí, jogaram o Jonas no mar, a tempestade se acalmou, e aí que entra esses dois artistas aqui, né, que eu trouxe, porque fala que Jonas foi jogado no mar, e o que aconteceria com Jonas jogado no mar? Ia morrer, ele ia morrer. Então, às vezes a gente pensa que o peixe é maldição, foi algo ruim na vida de Jonas, mas na verdade foi a salvação. Foi a salvação dele, Deus ter mandado esse peixe. E aí, era uma baleia, era um peixe grande? Ninguém sabe dizer. Pode ser um peixe que Deus criou só para essa situação. Deus pode todas as coisas. É fato que foi um grande milagre ter um peixe tão grande a ponto de engolir, e mais que isso, ele ficar 3 dias na barriga do peixe e não morrer. Ele não morreu. Agora, deixa eu te falar uma coisa, esse segundo estágio, que é o estágio da barriga do peixe, que pode ter também pessoas aqui que estão nesse momento,
de estar nesse momento tão difícil. E a barriga do peixe, você imaginou a barriga do peixe? Como que deve ser? Estar dentro da barriga de um grande peixe. Não dá para imaginar, né? Não dá para imaginar. Mas, se você olhar para o que Jonas falou aqui no capítulo 2, dá para ter uma ideia do quão ruim é estar nesse lugar. E aí eu digo para vocês, gente, Jonas ficou 3 dias. 3 dias na barriga do peixe, 3 dias e 3 noites. E se eu disser para você que tem gente aqui que está até mais que isso, em um ambiente igualzinho esse, da barriga de um peixe. Porque a gente olha para as pessoas, às vezes, as pessoas descrevem a sua vida, e é um ambiente parecido com esse, é muito ruim, é escuro, de trevas, de coisas ruins. Se você ler aqui no capítulo 2, fala no versículo 3 do capítulo 2, no coração dos mares, e a corrente me cercou de todas as tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Olha só, aí ele segue falando, desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correm sobre mim, para sempre. Gente, nós precisamos sair da barriga do peixe. Nós precisamos, hoje é uma coisa que Deus colocou no meu coração para falar aqui hoje. Hoje é dia da gente sair da barriga do peixe. Se por algum motivo, por alguma desobediência, alguma atitude que nós cometemos, estamos hoje vivendo uma fase ruim, um momento ruim, não pode ser mais do que 3 dias. Inclusive é uma referência, né, aos 3 dias que Jesus morreu, ressuscitou entre os mortos, mas a gente fica às vezes tanto tempo vivendo em um momento ruim, uma fase ruim que não quer passar, tudo dá errado, é tempestades, é perdas, é doenças, é dificuldades, é lutas. Meu Deus, a gente vive, tem gente que quer morar na barriga do peixe. Hoje é dia de sair. E como que sai da barriga do peixe? Talvez fazendo o que Jonas fez. Uma oração sincera, uma oração quebrantada, uma oração de arrependimento. Eu quero ler aqui do versículo 7 para frente, do capítulo 2, que diz assim, ó, quando desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, eu me lembrei do Senhor, e entrou em ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs, deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Será que você pode fazer essa oração hoje? Dizendo, eu gosto disso, eu gosto daquele momento onde a gente se arrepende de tudo. A gente toma a decisão de deixar tudo de errado na nossa vida para trás. Mas tudo é tudo. Tudo é tudo. Quando a gente toma uma decisão dessa, de deixar todas as coisas erradas para trás, Deus ele vem. Vem e faz o que diz o versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Ele deu uma segunda chance. Ele deu uma nova oportunidade. E olha que Deus misericordioso, gente. Vocês acham que ele deveria ter dado tanta chance para Jonas assim? Ele virou as costas, ele não quis obedecer, ele ignorou uma determinação do Deus Todo-Poderoso. Era a função dele. E ele ignorou, mas Deus fez tudo. Olha, Deus foi atrás, fez tudo o que aconteceu. E ainda no capítulo 3, Deus fala de novo para ele. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E aí, gente, acontece coisas interessantes para a gente pensar aqui, caminhar já para o final. Mas, por incrível que pareça, Nínive se arrepende. Se você ler aqui o restante do capítulo 3, fala que no versículo 5, os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. A palavra chegou ao rei, levantou-se do trono, tirou de si suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação. Olha só que coisa linda, gente. O que acontece quando a gente se arrepende? Nínive estava perdido.
Deus ia destruir essa cidade. Ela já estava condenada. Mas o arrependimento, a atitude deles, o quebrantamento, eles entenderam que ofenderam a Deus e se arrependeram e fizeram tudo o que tinha que fazer. Versículo 10 do capítulo 3. E Deus viu a obra deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que ele lhes faria, e não o fez. Olha como o que Deus faz com um povo, uma nação, ou uma pessoa que se arrepende. Sabe, gente, eu confesso que hoje a gente talvez não consegue buscar o verdadeiro arrependimento. Vocês viram o que eles faziam aqui quando se arrependiam? Mudavam as vestes, sentavam sobre as cinzas, choravam, ofereciam sacrifício. O que a gente faz hoje quando a gente peca? Às vezes nem lembra. A gente faz todo dia um momento de pedido de perdão pelos pecados daquele dia. Porque a gente peca todo dia, né? Todo dia, todo dia. Eu estou falando para mim também. Porque a gente acaba caindo no esquecimento de parar e pedir perdão e se arrepender e de fazer essa oração tão linda. De arrependimento de verdade, dizer, Deus, realmente eu errei, eu pequei. Porque aí Deus muda os decretos que estão sobre a nossa vida de morte, porque o pecado traz morte. Então, só o arrependimento é que vai tirar sobre nossa vida os decretos de morte. Mas eu quero terminar falando a respeito desse Jonas. Vocês já pensaram por que Jonas não queria ir? Por que ele não quis ir? Por que ele fugiu? Capítulo 4, versículo 1. Mas, olha só, gente, que coisa incrível isso. Desgostou-se Jonas extremamente disso. Jonas ficou chateado porque Nínive se arrependeu e foi salva. E ficou todo ressentido. Olha lá, está escrito ali, não estou falando não, está escrito na Bíblia isso. Desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido, magoado, chateado. E orou ao Senhor e disse, Senhor, versículo 2, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Gente, olha o versículo 3, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Dá para entender isso? Ele estava querendo morrer porque uma cidade foi salva. Uma cidade se arrependeu e se voltou ao Senhor. Que coisa de doido, gente. Mas sabe que eu fiquei pensando sobre isso. Sabe o que aconteceu com Jonas? Ele não concordava com o que Deus falou. E sabe que hoje essa é a nossa realidade? Você tem que convencer as pessoas para que elas possam obedecer as coisas. Tem que convencer até o ponto dela concordar com aquilo. Porque se ela falar assim, eu não concordo, e não faz. Eu não concordo, eu não acho que é o certo, eu acho que isso é injusto, eu acho que não é bem assim. Cuidado com isso. A gente é assim hoje. A gente tem que concordar, a gente insiste até, eu não concordo. É engraçado, né? Até o quartel está assim, até o exército, que a pessoa não quer fazer, tem que fazer faxina ali mais, pá. É engraçado, às vezes eu estou lá na sessão, né? Tem 3 soldados lá, aí eu falei assim, quem que vai fazer o café? Aí eu falo para o outro, você, eu falo, se eu tiver que levantar ela fazer o café, não vai dar bom, melhor assim de vocês lá, qualquer um. Eu fico ameaçando eles, né? Vou ter que prender alguém hoje por causa do café? Acho que não é o caso, né? Não tem necessidade disso. Quer que eu explique a necessidade de fazer o café para a gente tomar? A gente tem que convencer, gente, a gente não precisa concordar para obedecer. Deus não está pedindo para a gente concordar.
achar, ó Deus, que legal, que bacana que o Senhor está fazendo, eu vou lá fazer também. Não, se Deus falou, é o que é necessário, é ponto. Olha que coisa incrível. Gente, eu fiquei impressionado, porque eu nunca tinha lido assim, com detalhes isso aqui. E aí, olha o versículo 4, isso eu quero que você grave no seu coração. Olha a resposta de Deus. É razoável esse teu ressentimento? Olha essa palavra, é razoável? Em outras palavras, se estivesse lá eu, falei assim, você está de brincadeira, né? Ou um linguajar ainda mais militar, você está de sacanagem. Que você está chateado, ressentido, magoado, querendo morrer, porque eu salvei uma cidade. Mas ele sabe o que Jonas pensou? Eles não mereciam ser salvos. Porque se você pensar, Nínive era uma cidade que atacava os israelitas, destruía, brigava, lutava contra. Então ele pensou, eles não merecem. E às vezes a gente fica nesse pensamentinho medíocre de que eu mereço mais do que os outros. Eu sou mais santo, eu sou mais crente, eu sou mais... Não. Queridos, o amor de Deus é para todos, e a gente não tem que medir a misericórdia de Deus, o amor de Deus que está acontecendo na vida dos outros. A gente tem que aproveitar o amor de Deus, viver o amor de Deus, viver essa vontade maravilhosa de Deus. Mas leva isso para a sua vida. Quando você estiver fazendo alguma coisa, quando você estiver chateado, magoado, triste, bravo, e tal, com raiva, você fala assim, é razoável o que eu estou sentindo? Faz sentido isso? Realmente é necessário isso que eu estou sentindo, isso que eu estou fazendo? Realmente é motivo de eu abandonar a fé, de eu dizer não para Deus, de eu fugir de Deus, de eu deixar de viver a vontade de Deus? Será que realmente isso é o suficiente para isso acontecer na minha vida? Para eu ficar lá reclamando, para eu ficar prostrado, para eu desanimar, para eu andar triste por aí? Talvez você está assim, triste, oh meu Deus do céu. Aí talvez a pergunta de Deus é razoável isso? Realmente é isso que aconteceu, é suficiente para acabar com a sua alegria, com a sua fé, com o seu testemunho, com o seu propósito, e por aí vai. Leve essa palavra no seu coração. É razoável? Faz sentido? E é interessante, para terminar agora, a última coisa que eu vou falar, que Deus, olha que Deus ainda é misericordioso demais, porque Ele fez algo para convencer Jonas do absurdo que ele estava fazendo. Ele fez nascer uma aboboreira. Versículo 6, por favor, no capítulo 4. E fez o Senhor Deus nascer uma aboboreira. Sabe o que é aboboreira? Que dá abóbora. Que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra para sua cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou. Olha só, aí ele ficou feliz. Se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Olha, daí Jonas ficou felizão. Aí o que Deus fez? Versículo 7. Mas Deus enviou um bicho, uma lagarta, né? No dia seguinte, e subiu da alva, a qual feriu a aboboreira, e esta se secou. Acabou com a alegria de Jonas. Você ficou feliz pouquinho. Mas aí, gente, olha só, versículo 8. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou. E desejou de novo, com toda a sua alma, morrer, dizendo, melhor me morrer do que... Aí, olha que Deus disse para ele de novo, versículo 9. Disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim te enfades por causa da aboboreira? E ele disse, é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? Agora olha o versículo 10, para terminar. E disse o Senhor, tiveste compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste nem a fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E versículo 11, eu não hei de fazer, ou melhor, eu não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda, e também muitos animais. Queridos, não sei se você conseguiu compreender, Jonas ficou preocupado com a aboboreira, que cresceu e morreu um dia para o outro, que é uma planta, e estava querendo que uma cidade inteira, com 100 e tantos mil, morresse.
se perdesse. Olha como essa inversão de valores, como a gente às vezes dá valor para coisas e deixa de dar valor para pessoas. Se a gente deixar, é isso que vai acontecer na nossa vida. Nós vamos dar valor para o dinheiro, para o emprego, para o status, para o cargo, para as coisas, para as emoções, para os sentimentos, e vamos esquecer que o que Deus ama é pessoas. A baleia caiu. Esse é o sinal para acabar o culto. Obrigado. Se tivesse alguém aqui dentro da baleia, já deve ter chacoalhado todo. Cuidado, gente. Assim como Jonas estava todo distorcido nos seus conceitos, na sua fé, o que era importante para Deus, a gente pode estar assim também. Como Jonas confundiu o livre-arbítrio, usou o livre-arbítrio para o mal. E eu quero terminar fazendo essa pergunta para você. Como você tem usado o livre-arbítrio? Porque você pode escolher o que fazer, muita coisa. Deus, graças a Deus, o louvor pode vir aqui. Deus deu o livre-arbítrio para a gente. Ele nos deixou escolher os caminhos que nós vamos trilhar. Deus nos deixou o poder de tomar muitas decisões. Mas nós precisamos entender que muita coisa não é razoável. É razoável a gente não entender que dentro de nós mora o Espírito Santo de Deus. Quem pregou a palavra da célula essa semana viu o quanto nós temos valor. Mas não é porque essa casca aqui tem valor, não. A roupa vai embora, a pele, as células, o que fica é o que está dentro de nós. É o Espírito Santo, é a nossa alma. E aí que eu digo para vocês, talvez a pergunta é razoável o que você tem feito com o livre-arbítrio que Deus tem te dado? É razoável ficar questionando tantas coisas, arrumando tantas desculpas para não fazer aquilo que Deus já falou que é para fazer? Talvez até você tenha bons motivos para não fazer, mas Deus não está preocupado com motivos. Deus quer realmente pessoas que obedecem a sua palavra, que ouvem a sua voz, que vão lá e fazem aquilo que Ele determinou. Não esqueça, o nosso livre-arbítrio termina quando ele diverge ou contraria a vontade de Deus. Que em nome de Jesus você possa usar e usar muito bem o livre-arbítrio que Deus tem te dado, mas também entender que tem coisas que a gente não cabe questionamento, não cabe a nós dizer sim ou não para Deus, não cabe a nós definir se nós vamos obedecer ou não, é um decreto do Senhor. Nós precisamos ter reverência a esse Deus. Ele criou todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que nós mesmos, muito melhor do que nós mesmos. Feche os olhos, baixe sua cabeça, pense um pouquinho nas decisões que você tem tomado, nos caminhos que você tem seguido, nas palavras que você tem ouvido vindo da parte do Senhor. O que o Senhor tem te dito? O que o Senhor falou para você fazer? Talvez você argumentou com Ele, talvez você quis questionar, talvez você fez igual Jonas, não concordo. É uma coisa que a gente ouve bastante, eu não concordo. Não é a palavra que Deus quer ouvir quando Ele dá uma ordem para nós. Não é um sonho de Deus para a nossa vida, ouvir um eu concordo ou um eu não concordo. Mas Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui para fazer a Tua vontade. É o que diz o Pai Nosso, uma oração tão conhecida, um modelo de oração que nós temos que fazer sim, todos os dias na nossa vida, e dizer: Senhor, faça a Tua vontade acima da minha. Eu digo para vocês, é possível. Eu sei, é difícil perdoar, é difícil relevar, é difícil deixar para lá algumas coisas, é difícil superar, mas aí que está, e Deus está dando maturidade para a gente, para ser crentes maduros, capazes de superar as circunstâncias da vida e seguir em frente, capazes de superar as limitações e seguir em frente.
Talvez eu não goste de célula. Não gosto, não precisa gostar, só fazer. Eu não gosto de discipulado. Não precisa gostar, é só ser discípulo e ser um discipulador, igual Jesus fez. É só isso. A paixão vem no caminho. Deus, Ele faz a gente se apaixonar por Ele, se apaixonar pelas coisas dEle. Eu não gosto muito de trabalhar na igreja, mas não precisa gostar, tem que servir, colocar os dons. É razoável pegar um dom que Deus te deu e guardar no bolso, não usar para Ele, não colocar à disposição do Senhor, tendo tanta carência no reino de Deus de pessoas dispostas? É razoável? Faz sentido realmente esconder uma preciosidade que é os dons que Deus deu para cada um de nós? Não é razoável. Talvez a gente está só olhando para o lugar errado, dando valor nas coisas erradas, entendendo errado aquilo que Deus ama. É tempo de alinhar o nosso coração com o coração de Deus. Amém? Enquanto toca a canção, ore um pouquinho, aproveite esse tempo para orar, falar com Deus, talvez ouvir a voz de Deus, receber do Senhor discernimento, receber do Senhor clareza com relação às coisas da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, que todos aqui realmente, de todo o coração, possam ter decidido fazer a Tua vontade, andar na Tua direção, ouvir a Tua voz, obedecer, cumprir os Teus propósitos. Senhor, obrigado porque hoje nós entendemos que o Senhor nos escolheu. O Senhor escolheu a cada um de nós, no meio de tantas pessoas, o Senhor escolheu a cada um de nós, para sermos profetas, para sermos portadores das boas notícias, para sermos um ponto de luz, para sermos sal nessa terra, para sermos aqueles que fazem a diferença, a começar em nós, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Que todos aqui saiam com essa certeza no coração, de que é um escolhido do Senhor, que Deus tem falado, Deus tem direcionado, Deus tem dito o que Ele precisa ser feito. Que todos recebam do Senhor poder, dunamis, poder do Senhor, para ir em frente, para realizar grandes coisas extraordinárias, através da boca de muitos aqui. Pessoas entregarão a vida para Jesus, sairão do reino das trevas e irão para o reino da luz, no nome do Senhor Jesus. Grandes homens e grandes mulheres de Deus nasceram aqui, nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso, dando glórias a esse Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, muito obrigado, Senhor. O Senhor é maravilhoso. Glórias ao Teu nome. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos vocês, que vocês possam ter recebido uma palavra do céu para a sua vida, e que Deus continue fazendo essa obra maravilhosa que Ele começou em mim e em você. Amém?